Oi, e aí? Vamos para a aula 5, adaptação, objetivos da BNCC. Adaptação na BNCC. Qual é os objetivos? Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Ela estabelece alguns objetivos de aprendizagem que todos os alunos devem alcançar na educação básica, pelo menos deveriam alcançar. Os objetivos da BNCC, eles são organizados em áreas de conhecimento, em as habilidades gerais. Eles são divididos basicamente em 5 áreas. Vamos lá. Primeira área, linguagem. Compreensão, interpretação, produção, reflexão sobre textos, manifestação artística, cultural e científica. Pronto, primeira. Segunda, se a primeira é português, a segunda é matemática. Desenvolvimento de raciocínio lógico, pensamento crítico, resolução de problemas e vários outros diferentes contextos, tá? Terceiro, ciências da natureza, compreensão de fenômenos naturais, relação entre a ciência, tecnologia, sociedade, ambiente, desastres naturais, todas essas questões. 4, ciências humanas. Compreensão das relações sociais, culturais, econômicas, políticas ao longo do tempo. A famosa história, geografia, sociologia e filosofia. Então, essa é a 4. 5, ensino religioso. O estudo de reflexão sobre as diferentes religiões e suas contribuições para a formação cultural, ética, cidadã de alunos. Agora, existem escolas que se chamam escolas confessionais. O que quer dizer? São escolas atreladas a religiões, às igrejas, como, por exemplo, a escola batista, a escola metodista, a escola adventista. Então, o ensino religioso para elas, tá? Podem sim ser atreladas à questão da religião, mas a fundo. Não quer dizer que eles vão ensinar a religião deles, porque tudo deve ser no geral, de modo ecumênico, ok? Mas sim, são ensinadas todas as religiões, todas as crenças e tudo que se pode acreditar hoje em dia e o que não se pode acreditar, certo? Religião, ele vem atrelado a isso, tá? Religião não vem atrelado à questão do cristianismo, judaísmo, islamismo e etc., mas ele vem atrelado, sim, a todas, tá? De origem africana, as de origens indianas e as demais, tá ok? Então, dentro de cada área da BNCC, existe as suas habilidades específicas, existe o que os alunos devem alcançar, devem desenvolver. As etapas da educação básica, por exemplo, no primeiro ano ele precisa dessas habilidades de português, matemática. No terceiro, quarto ano ele já precisa de outras habilidades. Então, a BNCC, ela vem dividindo, certo? E inclui, além do currículo, também vai incluir competências cognitivas, socioemocionais, culturais, principalmente também as sociais, que são essenciais para o desenvolvimento dos alunos. Então, os objetivos da BNCC, eles são guiados pelo princípio da equidade. É a palavra que eu mais vou falar aqui, como já falei em outras aulas, né? Equidade, o que quer dizer? Da inclusão, da diversidade, da garantia do direito à aprendizagem de todos os alunos, porque todos os alunos aprendem diferente, eles não aprendem iguais. Então, uma atividade que você passa para um aluno de altas habilidades de superdotação, você não vai passar para um aluno que tem deficiência intelectual, apesar de que ele pode ter, sim, altas habilidades de superdotação em várias áreas, mas não quer dizer que você vai passar a mesma atividade. Então, os objetivos da BNCC é equidade, certo? Equidade é igualdade de acordo com a necessidade de cada um. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela é esse documento que tem esses objetivos, tá? Mas ela também tem algumas estratégias. Que a primeira estratégia de todas é a identificação da necessidade específica de cada aluno.
Cada aluno tem sua necessidade específica. Então, a BNCC já começa com essa. Então, comece identificando as necessidades do aluno em relação aos objetivos da BNCC, tá? E a segunda, priorização dos objetivos. Não é porque a BNCC tem, por exemplo, um exemplo, tá, gente? 50 mil objetivos que você vai jogar para o aluno esses 50 mil objetivos. Não, ele tem que alcançar aquilo durante o ano. Não é durante a semana, durante o mês, durante o bimestre. Então, a priorização de objetivos é principal, certo? Aquele aluno precisa alcançar aquelas habilidades. Mas um aluno que é de inclusão, ele vai sim alcançar as habilidades, pode ser que ele alcance, mas no tempo dele, não vai ser no tempo dos outros. Então, por isso que necessita adaptação. Para quê? Para que a equidade funcione, tá certo? Então, precisa priorizar esses objetivos. Terceiro, que é aqui a base do nosso curso, que é a adaptação do currículo. Adapte o currículo da BNCC para tornar mais acessível e compreensível para todos os alunos. Isso pode envolver linguagem, suportes visuais, concretos, contextualização do conteúdo, torná-lo mais relevante, de acordo com a vida daquele aluno. Você pode trazer para o cotidiano dele. Se é um aluno, por exemplo, da educação do campo, você pode trazer exemplos do campo para que ele consiga entender aquele conteúdo. Se é um aluno da educação indígena, você pode trazer algumas culturas, algumas tradições indígenas para que eles possam entender aquele conteúdo, certo? E assim você vai adaptando. Adaptar não quer dizer tirar habilidade, diminuir as habilidades da BNCC. Não quer dizer isso. Quer dizer o quê? Que aquela habilidade da BNCC, ele vai alcançar de forma diferente, no tempo diferente, tá? Modificação de atividades. Então, modifica as atividades de aprendizagem associadas à BNCC. Iremos ver na próxima aula sobre o código, sobre as habilidades, mas precisa atender a necessidade do aluno, certo? Tem sim a cobrança do conteúdo curricular, tem a cobrança das provas externas, tem a cobrança do ensino médio no Enem, por isso que ele precisa alcançar as habilidades, mas ele não vai alcançar como todo mundo, certo? O aluno não é todo mundo. Famosa frase de mãe, o aluno não é todo mundo. Então, você deve sim ajustar de acordo com a necessidade de cada um, tá? Então, a avaliação, ela também deve ser adaptada. Como assim? Existe a avaliação escrita, que é necessária, tá? Aquela notinha que vai lá pro boletim, que vai pro sistema do aluno. Mas não deve ser só isso. Você deve colocar coisas que o aluno se identifica. Como, por exemplo, uma pintura em quadro da atividade que você passou. Pode ser um resumo do que você passou. Esse resumo pode ser escrito ou oral. Você também pode passar algum jogo, certo? Eu mesma já construí vários jogos com os alunos. Eles mesmos construíram jogos e conseguiram dar conta do conteúdo. Então, tem várias formas que você pode fazer essa avaliação adaptada, certo? E a avaliação propriamente dita, se não for avaliação externa, você pode, em cada questão, incluir imagem que associa ao que você está perguntando. Você pode colocar questões de múltipla escolha, que é muito importante na adaptação de provas, na adaptação de avaliações escritas de final de mês, de final de bimestre. É muito importante questão de múltipla escolha. Gente, para avaliação adaptada, olha, é o primeiro, certo? É a primeira etapa. É você fazer uma avaliação de múltipla escolha, certo? Qual é a segunda? Incluir imagens. Qual é a terceira? Contextualizar. Gente, mas não é contextualizar colocando o texto do livro ou o texto da apostila
ou colocando um texto enorme da habilidade da BNCC. Não. É contextualizar, é contar como se fosse contando uma historinha para que o aluno consiga entender e responder a questão. Tá certo? Mas não é aquelas questões enormes. Matemática. Gente, é isso e pronto. É algo bem objetivo e exato, certo? Quanto é 1 mais 1? Tá? Resolva essa questão dessa forma. Use essa fórmula, no caso de física, né? Então, é esse tipo de adaptação que é feito, tá? E depois, claro, com certeza, você vai avaliar tudo que você fez, se alcançou aquele aluno, que é o monitoramento de ajustes contínuos. Sempre você vai estar ajustando a atividade até que você consiga realmente dizer, aquele aluno consegue daquela forma, certo? Mas, por favor, não bote o aluno para pintar, não. Eu pego uma atividade, às vezes, que o aluno só pinta. E detalhe, é uma pintura nada a ver com a aula. Não tem problema colocar para pintar. Não tem problema. O problema é só fazer isso e com um tema que não tem nada a ver com a aula, certo? Procure alinhar, certo? Você pode muito bem fazer uma estratégia que dê certo para todos. Existe sim. Se um aluno, por exemplo, um autista, nível 3 de suporte, ele gosta de pinturas do Pokémon, gosta de pinturas do Pokémon, o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma atividade com pinturas de Pokémon, mas que tem a ver com o seu tema. E eu tenho certeza que se você colocar, tipo, como um bônus ou uma atividade extra para os demais alunos, eles vão amar. E você, sim, vai estar fazendo a inclusão. Por quê? Porque aquele aluno... eu dou o exemplo do autista, porque é um exemplo mais comum, tá? Nível 2, nível 3 de suporte, vai ver todos fazendo atividade igual a ele. E qual é o problema de dar essa atividade bônus para os alunos? Para que esse aluno consiga também ver, olha, eu tô fazendo uma atividade igual, certo? Então, isso sim é uma inclusão, tá? Então, essa foi a nossa aula. O restante está lá na apostila. Você pode perguntar aqui embaixo, nos comentários. Você pode perguntar no nosso grupo do WhatsApp. Pode me procurar no Instagram e me perguntar também. Tá certo? Qualquer dúvida, estamos aqui. Tchau, até a próxima aula.